Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Primeiramente, eu quero desejar um feliz 2018 para todos aqueles que nos acompanham, seja no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, seja no Universo Católico e todos aqueles também que leem o meu site, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Muita saúde, paz e prosperidade e muito obrigado por todo o ano de 2017. Hoje eu estarei dando continuidade ao Apocalipse passo a passo. No início eu fiz uma introdução do que o leitor precisa saber, primeiramente, antes de iniciar a leitura do Apocalipse. Depois eu fiz alguns vídeos a respeito da prostituta da Babilônia, diferenciando a prostituta da besta do Apocalipse. E agora eu darei continuidade falando a respeito do reino milenar de Jesus Cristo. Este é um assunto muito complicado, porque desde os primórdios da igreja, desde o princípio, nos primeiros séculos, existiram várias teorias a respeito do reino milenar de Jesus Cristo. Tá? Alguns padres da igreja, por exemplo, Pápias, Tertuliano, Irineu, eles acreditavam no milenarismo, ou seja, que Jesus Cristo viria até este planeta e governaria como um presidente ou algo parecido durante 1000 anos, tá? Literais. E ele governaria este planeta, tá ok? Já no segundo, terceiro século, da metade do segundo para o terceiro século, outros padres da igreja tiveram uma outra visão, tá? De que esse reino milenar de Jesus Cristo não poderia ser algo literal, ou seja, seria algo simbólico, estaria ligado muito mais a o reino dos céus, a algo que não seria tão perceptível aos olhos humanos do que algo literal, algo material, tá? E a respeito disso que eu irei falar agora. Eu farei uma série de videoaulas a respeito do milenarismo. O milenarismo é uma heresia, é uma doutrina. O reino milenar de Jesus Cristo não. Isto sim, contém nas escrituras sagradas, está na tradição da igreja e nós temos como doutrina dentro da igreja, o reino milenar de Jesus Cristo. Agora, o milenarismo é uma heresia e foi combatida já nos primeiros séculos. Como eu falei, vou repetir, entre o primeiro e segundo século, existiram algumas teorias e várias heresias a respeito do reino milenar de Jesus Cristo. Tá? Do, da metade do segundo século para o terceiro século, essa heresia começou a ser combatida. E já no quarto século, a igreja teve como doutrina apenas o reino milenar de Jesus Cristo e combateu a heresia do milenarismo. Ok? Então vamos começar esta série de videoaulas falando a respeito do que a igreja acredita, tá? Do que os padres da igreja pregaram na época, tá ok? E vamos colocar aqui, expor alguns conceitos dentro das escrituras a respeito do reino milenar de Jesus Cristo. Para iniciar esta explanação, primeiramente eu farei a leitura do contexto a respeito do reino milenar, que se encontra no Apocalipse capítulo 20. Eu irei ler todo o contexto na versão Ave Maria, aqui na minha Bíblia, que está toda grifada, mas católico não lê a Bíblia, né? Esse é o argumento protestante. Mas como o católico não lê a Bíblia, mesmo toda grifada, toda cheia de orelhas, né? Eu vou ler e reler o contexto todo, não apenas os versículos isolados, tá? Eu irei ler todo o contexto e a partir deste vídeo eu irei fazer algumas explanações, uma exegese a respeito, né? Tanto do contexto como da doutrina, irei explicar o porquê o milenarismo é uma heresia, mas o reino milenar de Jesus Cristo não. O reino milenar de Jesus Cristo existe, tá? Não é perceptível aos olhos humanos, mas ele existe e é real, tá ok? Então vamos começar primeiramente com a leitura do Apocalipse, capítulo 20. São João, filho de Zebedeu, o discípulo amado, autor do quarto evangelho, escreveu assim: Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema.
Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus, e todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Bem, meus irmãos, este é o contexto a respeito do reino milenar de Jesus Cristo. Olhando para este contexto de um modo superficial, concluímos que Jesus Cristo um dia voltará para este planeta aqui, né, para esta terra, que está fadada ao desaparecimento, e reinará durante 1000 anos com os seus santos e santas. Porém, tem uma informação neste contexto que nos leva a crer que isto não é literal. Prestem atenção no que São João, o discípulo amado, escreveu. Ele diz assim lá no versículo 4: Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Eu pergunto para os nossos amigos protestantes, principalmente aqueles que pregam o milenarismo, por acaso eles acreditam que um dia apenas as almas ou o fantasma daqueles que morreram irão caminhar sobre esta terra? Que eu me lembre, um dia haverá a ressurreição dos mortos com os nossos corpos gloriosos, e não apenas as almas daqueles que foram decapitados e daqueles que foram mártires, né, por causa da palavra de Deus. Este pequeno contexto dentro de todo o texto do Apocalipse, capítulo 20, nos dá a informação exata de que o reino milenar de Jesus Cristo não é algo literal, algo que acontecerá neste planeta de uma forma material, tá ok? Agora eu vou pegar a conclusão de alguns padres da igreja, do que diz o catecismo e outros contextos bíblicos a respeito do reino milenar de Jesus Cristo. Nesse momento, eu quero que o ouvinte preste atenção nesta imagem. Essa imagem que eu fiz mostra claramente como o Apocalipse está dividido. Primeiro, existe uma tribulação, depois, o reino milenar de Jesus Cristo e, por último, o juízo final. Algumas seitas protestantes, essas seitas acreditam que o juízo final e a tribulação faz parte do mesmo contexto. Porém, não é isso que as escrituras dizem, tá? Ela separa a tribulação como castigo à Babilônia, a grande cidade infiel, depois um reino milenar, tá ok? Que é o que nós vamos explicar agora, e por último, concluindo o juízo final. Nessa imagem, conseguimos perceber 3 períodos. O primeiro corresponde aos primórdios da igreja, o princípio, que são as tribulações. Depois das tribulações, provém o reino milenar de Jesus Cristo. E por último, tá? No fim da igreja, ok? Vem o quê? O juízo final, quando Jesus Cristo sim voltará a este planeta e julgará os vivos e os mortos. E aí, realmente, será o fim. Eu não quero entrar no mérito, como eu já falei,
A respeito da Babilônia, da besta do Apocalipse, isso é tema para outros vídeos. Vamos tratar apenas do reino milenar de Jesus Cristo. Vamos tentar descobrir se este reino milenar é literal, como diz os milenaristas, tá? Ou como dizem, né, os milenaristas, ou se ele é apenas algo simbólico, algo real, né? Simbólico no contexto, mas algo real que existe, porém não perceptível aos olhos humanos, tá ok? O que levou os cristãos da metade do segundo século a tratar o milenarismo como uma heresia? Preste atenção neste contexto do Evangelho de São João. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 18, versículos 35 e 36, diz assim: Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? Isto interrogando Jesus Cristo. E ele diz: A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Neste contexto, conseguimos perceber que o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. Será que as escrituras se contradizem? Claro que não, tá? Ele possui sim o seu reino, só que este reino não é neste mundo, não é material e nem perceptível aos olhos humanos, tá? Com esse contexto, os padres da igreja, na metade do segundo século, perceberam que a doutrina do milenarismo era uma heresia, algo de errado estava contido nesta doutrina, né, no que eles pregavam. Santo Agostinho, um dos principais doutores da Igreja Católica, dizia que o milenarismo era uma fábula ridícula. Tá? E falando a respeito da primeira ressurreição, em seu livro A Cidade de Deus, ele diz assim: Os 1000 anos são uma cifra redonda ou simbólica do reino espiritual da Igreja, ok? Inaugurada pelo primeiro advento do Salvador. Os tronos do Apocalipse 20 são os dos chefes da Igreja, pois os santos reinam já, neste momento, razão porque a Igreja se chama o Reino dos Céus. Os que não adoraram a besta são todos os verdadeiros fiéis, vivos ou já mortos. Satã é acorrentado no abismo, ou seja, no coração dos infiéis, porque já não pode seduzir as nações católicas. Será desacorrentado no fim, por um tempo curto, que ainda faz parte dos 1000 anos. O mesmo Santo Agostinho continua dizendo: A Jerusalém Celeste, ou Cidade de Deus, estabelecida pela graça, desceu do céu quando o Espírito Santo foi enviado. O batismo faz aumentar dia a dia o número de seus cidadãos, até que ela seja perfeitamente glorificada após o juízo final. Como vemos para Santo Agostinho, o reino milenar de Jesus Cristo não é algo literal, tá? É algo muito mais simbólico dentro do contexto, porém algo que existe, é algo real, não perceptível aos olhos humanos. E nos próximos vídeos eu irei explicar o porquê não é perceptível aos olhos humanos, tá? Continuando, nas notas da Bíblia de Jerusalém diz assim: Estes 1000 anos de que fala a passagem anterior do Apocalipse são interpretados oficialmente pela Igreja como sendo o período imediatamente a seguir a morte de Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia de Jerusalém também nos traz a ideia de Santo Agostinho, que após a morte de Jesus Cristo se inicia o quê? O reino milenar de Jesus Cristo. Porque o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. Ora, para os católicos que acreditam em fábulas, preste atenção no que diz o Catecismo da Igreja Católica. No número 1060 diz assim: Fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Então, os justos reinarão com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma. O próprio universo material será transformado. Deus será então tudo e em todos, na vida eterna.
E no Catecismo da Igreja Católica, número 676, diz: esta impostura anticristã já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se, para além dela, por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma mística, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome do milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado. Então, meus caros irmãos e irmãs, principalmente os católicos, tá? A doutrina do milenarismo foi rejeitada pela Igreja já nos primeiros séculos. Tá? Alguns padres da Igreja, como eu já citei, Irineu, Tertuliano, eles acreditavam sim no reino milenar de Jesus Cristo de uma forma literal. Porém, ao longo do tempo, com estudos, tá? Se fazendo uma verdadeira exegese do contexto do Apocalipse, percebeu-se que o milenarismo era uma heresia e que o reino milenar de Jesus Cristo já existia, já estava em ação. E nos próximos vídeos eu irei explicar o porquê o reino milenar de Jesus Cristo já está em ação, porém não perceptível aos olhos humanos, tá? E o reino de Jesus Cristo não é neste mundo. Este mundo está fadado ao desaparecimento, ok? Jesus Cristo não vai reinar em um mundo que vai desaparecer, no qual este mundo, infelizmente, não será a Nova Jerusalém, tá? A Nova Jerusalém ela irá descer do céu, é algo celestial, e como eu falei, não perceptível aos olhos humanos. Paz e bem a todos, tá ok? Esperem os próximos vídeos, no qual eu falarei mais a respeito do reino milenar de Jesus Cristo e a Igreja. Primeiramente, eu quero mandar um grande abraço ao Padre José Carlos, tá? Da Diocese de Paranavaí, porque ele fez aniversário, tá? E é um grande amigo meu, tá? Um cara que me ajuda muito e me incentiva muito mesmo. Um grande abraço pelo seu aniversário, muitos anos de vida e que a bem-aventurada não canse de interceder pelo seu sacerdócio. Paz e bem a todos e até a próxima.